Fala Sniper, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Audiocast do Projeto 10X, onde aqui falamos sobre estratégias, análise de dados e como transformar números em dinheiro. Hoje o tema é algo que muitos apostadores cometem sem perceber: usar uma amostragem irrisória para tomar decisões. No Projeto 10X, entendemos a importância de usar amostras robustas e representativas para avaliar as nossas estratégias. Apostar com base em poucos dados pode ser perigoso e levar a decisões equivocadas. Você já ouviu alguém falar que uma equipe está em boa fase porque venceu os últimos 3 ou 4 jogos? Ou que devemos apostar contra uma equipe porque perdeu os últimos 5 jogos? Se sim, você já se deparou com um dos maiores erros que um tipster pode cometer: confiar em uma amostragem pequena e irrelevante. Hoje nós vamos entender o porquê e como evitar isso. Vamos começar aqui então pela conceituação, tá? Como sempre, nós falamos aquele português bem claro para que você consiga entender e acompanhar aqui o nosso raciocínio. O objetivo é que você cresça, aprenda e coloque o dinheiro no bolso, tá? Assim como fazemos no Projeto 10X. E antes da gente começar aqui a amostragem irrisória, a conceituar, já peço aqui para você deixar aquela curtida, não vai cair o seu dedo, tá bom? E se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. A amostragem irrisória, então, refere-se ao uso de um número pequeno de eventos para tirar conclusões amplas. Em estatística, quanto menor a amostra, maior a chance de cometer erros na análise. Vamos imaginar aqui que você está analisando o desempenho de uma equipe nas últimas 5 partidas. Se ela venceu 3 e perdeu 2, isso pode parecer um desempenho regular. Agora, se você expandir essa análise para os últimos 20 jogos, por exemplo, você pode acabar descobrindo que ele tem um histórico, que a equipe tem um histórico muito mais instável, com derrotas seguidas antes de uma leve recuperação. Outro exemplo aqui muito comum é basear uma entrada em um jogador que marcou, por exemplo, gols em 2 dos últimos 3 jogos. Esse desempenho parece apenas ser uma anomalia. Se você olhar para toda a temporada, pode perceber que ele marcou poucos gols no total, indicando que isso aí foi um pico recente e pode não se sustentar nas próximas partidas. Em qualquer campo onde a estatística é aplicada, seja no mercado financeiro, no marketing, na ciência, enfim, uma amostra pequena ela é considerada insuficiente para você fazer previsões confiáveis. O mesmo princípio se aplica aqui nas apostas esportivas. Tá bom, Rodrigo, por que a amostragem irrisória ela é perigosa então para as nossas entradas? Quando a gente fala em pequenas amostras, essas pequenas amostras podem levar à identificação de padrões que, na verdade, são fruto do acaso e não de uma tendência real. Quem está lá com a gente no Projeto 10X já vai saber exatamente aqui o que eu estou falando. Eu falo aqui em padrões e em tendência, que é justamente a primeira etapa do nosso Projeto 10X. É a primeira etapa da criação e validação de qualquer estratégia. Então, se você utiliza amostras pequenas, a identificação de padrões, na verdade, serão fruto do acaso e não uma tendência. Imagina que um tipster que define suas entradas com base nas últimas 5 partidas de uma equipe. Ele vê que uma equipe venceu 4 desses jogos e conclui que o time está em ótima fase. Porém, essa avaliação ela é superficial. Se a gente analisar uma amostra maior, a gente pode acabar vendo que antes dessas 4 vitórias, o time estava em uma série de 10 jogos sem vencer, o que nos indica que essas vitórias recentes podem ser apenas uma exceção e não a regra. Outro erro comum é apostar em um jogador que marcou em 3 jogos consecutivos sem levar em consideração o desempenho geral dele ao longo da temporada. Esses 3 gols podem ser apenas um pico momentâneo, como eu já falei, e apostar na continuidade desse pico pode não ser uma estratégia inteligente. Ao basear suas apostas em amostras irrisórias, você aumenta drasticamente o risco de tomar decisões erradas, o que pode resultar em perdas financeiras significativas no longo prazo. E agora vamos fazer aquela crítica a alguns tipsters, especialmente aqueles menos experientes que baseiam suas análises nas últimas 5 partidas de uma equipe. Isso é um erro porque uma sequência tão curta de jogos não captura o contexto completo. Tá? Vamos supor aqui que uma equipe tenha vencido os últimos 5 jogos e um tipster, sem considerar outros fatores, aqui cabe esse parênteses que eu estou fazendo, quando ele, sem considerar outros fatores, sugere uma aposta na vitória de uma equipe no próximo jogo.
Vou fazer de novo esse parênteses, tá? Sem considerar outros fatores. Por que isso? Porque às vezes o tipster está só passando aquilo lá, mas está dentro de um contexto geral que ele analisou, tá? Quando ele toma como base somente aquilo, aí sim. Aí vamos dizer que ele não investigou os adversários enfrentados nesses últimos 5 jogos, que podem ter sido, por exemplo, equipes de baixa qualidade ou que estavam desfalcadas, sem seus principais jogadores. Então, quando a gente amplia a amostra para, por exemplo, 15 ou 20 jogos, você pode perceber que contra equipes mais fortes, esse mesmo time tem um desempenho muito mais fraco, o que altera completamente a percepção sobre a força da equipe. Outro erro comum é apostar contra uma equipe que perdeu os últimos 5 jogos, acreditando que essa tendência vai continuar. No entanto, esses resultados podem ter sido influenciados por lesões, suspensões ou até mesmo uma sequência difícil de jogos fora de casa. Quando a gente analisa uma amostra maior, como os últimos 15 ou 20 jogos, você pode acabar descobrindo que o time tem um desempenho muito sólido em casa ou que na volta de jogadores importantes ele tem chances de reverter essa sequência de maus resultados. Infelizmente, muitos tipsters no mercado fazem esse tipo de análise superficial, confiando demais em pequenas sequências e ignorando esse cenário completo. Isso pode parecer uma análise rápida e eficiente, mas acaba sendo fatal para quem realmente deseja ter uma consistência nos seus lucros. Se você segue um tipster que utiliza apenas esses últimos 5 jogos para definir uma linha ou uma odd, por exemplo, é importante questionar a profundidade das análises dele. Um bom tipster ele deve ser capaz de analisar um contexto muito maior, incluindo as estatísticas de longo prazo, confrontos diretos, condições de jogo, até mesmo fatores psicológicos, tá? E como evitar o erro nessa amostragem irrisória então, Rodrigo? Antes da gente falar do erro, se você não deixou aquela curtida, deixa aquela curtida aqui no nosso audiocast. Vai ajudar bastante aqui o canal. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve logo para você não perder conteúdos valiosíssimos como esse, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo é você garantir que esteja analisando uma quantidade de dados robusta. Uma amostra de 20 a 30 jogos geralmente é o mínimo necessário para você identificar padrões estatisticamente relevantes, tá? Então, ao analisar uma equipe, você coleta os dados sobre desempenho em diferentes cenários, tá? Casa fora, contra adversários de diferentes qualidades, com ou sem jogadores-chave. Só assim você vai ter uma visão clara e completa do time, tá? Você também tem que incorporar algumas variáveis contextuais, né? Além de aumentar essa amostra, é importante você considerar alguns outros fatores, algumas outras variáveis, como lesões, acabei de falar, lesões, suspensões, mudança de técnico, né? A importância daquele jogo para aquela equipe. A gente sempre costuma ver que previamente um jogo de Libertadores, por exemplo, a equipe no Brasileirão tende a poupar jogadores. Quando troca o técnico, naturalmente tem uma mudança de comportamento e assim vai. Usar também algumas ferramentas, como o desvio padrão e a variância, podem te ajudar a validar essa sequência. Mas esse aqui é um assunto mais avançado que a gente trata no projeto 10x, depois que a gente já tem a nossa estratégia muito bem validada, consolidada, e na nossa revisão, aí a gente começa a utilizar algumas ferramentas um pouco mais avançadas. E aí a gente coloca algumas pitadas a mais de níveis estatísticos, nada fora do comum, mas que você consegue, depois que você já pega, já está com isso aí na massa do sangue, você consegue colocar mais algumas pitadas aí de conhecimento na sua estratégia. E vamos bater aqui então algumas pequenas armadilhas antes da gente finalizar. Como a gente também já falou sobre o overfitting, se você não ouviu ainda falar sobre o overfitting, ele está lá no nosso primeiro episódio aqui do nosso audiocast. Assim como a gente já discutiu nesse tema, então lá no nosso primeiro episódio, é o ajuste demais da estratégia com base em poucas observações. Isso aí pode acabar sendo desastroso para a montagem da sua estratégia. Então, se você monta uma estratégia com base nos últimos 5 jogos de um time e ajusta as suas entradas conforme esses resultados, você corre o risco de estar otimizando para um cenário muito específico, o que pode não se repetir no futuro. É comum que tipsters também, ou apostadores novatos, né, o pessoal que está começando agora, eles se deixem levar por resultados recentes, ignorando o contexto mais amplo do estudo. Você pode estar tentado, na verdade, né, a apostar
pesado, por exemplo, num time que venceu as últimas 3 partidas. Mas se você ignorar o fato de que essas vitórias ocorreram contra adversários mais fracos ou com elencos desfalcados, você está apenas apostando com emoção e não baseado numa análise racional e estatisticamente válida. Pegou a ideia? Então, para a gente finalizar aqui, hoje a gente discutiu um dos erros mais comuns nas apostas, que é se basear numa amostragem irrisória para a tomada de decisões. E vimos como isso aí também pode levar a análises errôneas e hedges frequentes. Se você segue tipsters que utilizam apenas os últimos 5 jogos para definir as suas entradas, é hora de reconsiderar essa sua abordagem. Estratégias de longo prazo precisam de análises mais profundas e amostras maiores para serem consistentes e lucrativas. Da próxima vez que você for analisar uma partida, lembre-se, quanto maior e mais representativa essa amostra, mais chances você tem de fazer uma previsão precisa e, consequentemente, de colocar dinheiro no bolso, de lucrar. Então, no próximo episódio, eu vou te convidar aqui para a gente discutir mais um tema muito interessante, que é o efeito Dunning-Kruger e como ele pode atrapalhar as suas entradas sem que você perceba. Até a próxima, Sniper. Deixa aquela curtida aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e até breve.